Mas vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 16, porque a proposta hoje é falarmos sobre libertação. E eu tenho observado, querido, que em nosso meio, não tem como ser de outra forma, a palavra de Deus ela fica muito evidente nesses tempos, quando diz que nós somos destruídos porque nos falta o conhecimento. É interessante que a Bíblia ela vai nos estimular a conhecer mais sempre. A Bíblia vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É interessante que Jesus mesmo vai declarar: e vocês conhecerão a verdade, e a verdade libertará vocês. Olha que interessante Jesus associar a libertação, o crescimento espiritual, a um entendimento maior que eu tenho acerca de Deus e do seu reino. Outra coisa importante é que a palavra conhecer na Bíblia é uma palavra utilizada também, em muitos casos, para designar o relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher. Ou seja, conhecer não é só saber a respeito. Conhecer é viver intimamente com o Senhor em um nível ao qual outras pessoas não podem acessar. É você e Deus. Então o chamado de Deus para a gente essa noite não é só ter informações acerca da Bíblia ou acerca da fé, mas é viver com Jesus intensamente. E o texto de Mateus capítulo 16, o versículo 13, Mateus 16, versículo 13, diz assim, eu vou ler aqui para que todos possamos ler na mesma, diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Esse é o último. Respondendo, esse é o penúltimo. Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O próximo, por favor. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Amém, queridos? O que está acontecendo aqui? Jesus está fazendo o seu trabalho de treinamento dos seus discípulos, de pregação do Evangelho, e a obra está avançando, e a oposição à obra também. Afinal de contas, dentro do projeto havia lá na frente a crucificação. E nesse momento do ministério de Jesus, algumas coisas ainda não estavam claras, porque a figura de Jesus era uma figura que causava controvérsia naquele meio. Jesus não era unanimidade. Jesus não era alguém que em todo lugar que ele chegava era só aplausos. Tinham pessoas que tinham convicções acerca de Jesus, tinham outros que tinham dúvidas, tinham outros, como tem gente que chega para ele e diz assim: ajuda a minha incredulidade. Eu ainda não estou entendendo bem quem é o Senhor, mas me ajuda. Ou seja, Jesus está construindo, está tecendo uma história que, pasmem, até mesmo com a sua morte e a sua ressurreição, ainda não ficariam bem definidas para muita gente, e caberia aos discípulos ensinar a respeito de Jesus nos anos posteriores. Você pode ver que 50, 60 anos depois, tem epístolas sendo escritas para definir realmente quem era Jesus. Mas nesse momento, Jesus está em uma de suas campanhas. E quando ele chega a uma região chamada Cesareia de Filipe, e o interessante é que nós estamos hoje no culto de libertação, no Ministério Monte Hermon, e Cesareia de Filipe ficava bem na base do Monte Hermon. E Jesus chega com seus discípulos,
E sabendo dos burburinhos, porque os fariseus e os saduceus, que eram as elites dos judeus da época, diziam coisas a respeito dele, diziam que ele era um endemoniado. Eles diziam que quando Jesus expulsava demônios, ele estava debaixo da autoridade de um demônio chamado Belzebu, conhecido como principal dos demônios, ou seja, ele fazia com que demônios mais fracos se submetessem a ele, porque ele estava debaixo da autoridade de um demônio mais forte. Muitos religiosos diziam que ele não respeitava a lei de Moisés, porque ele curava pessoas no sábado, e sábado dentro da tradição deles era um dia para se descansar e buscar a Deus. Mas Jesus estava exercendo misericórdia e estava sendo mal interpretado. E eu vim pregar para você aqui essa noite justamente isso. Quem é Jesus para você? Porque às vezes a gente está aqui dando glória a Deus, levantando a mão, mas no momento que a prova aperta, Jesus é apenas mais uma opção para nós. Estar na igreja é apenas mais uma das atividades que nós temos no dia. Orar é apenas uma coisa que fazemos quando o calo aperta. Por quê? Porque não temos convicção de quem Ele é para nós, e precisamos ajustar as coisas aqui essa noite. Porque afinal de contas nós viemos para um culto de libertação, amém? Outras pessoas vão dizer que Jesus blasfemava, que ele era um herege, porque ele dizia que era filho de Deus, e nós vamos ver isso mais à frente. Ou seja, havia uma elite que tinha definido na sua cabeça que Jesus não prestava, que Jesus era um opositor. E eu creio que aqui essa noite não tem, porque senão nós não estaríamos aqui numa quarta-feira à noite reunidos, e glória a Deus por isso. Essa parte nós já não temos, mas a verdade é, quando você sair por essas portas, é exatamente isso que você vai encontrar. Pessoas que olham para Jesus e querem ridicularizar a nossa fé, e querem desaprovar a nossa fé, e querem diminuir você, porque você tomou a decisão de andar com uma Bíblia na mão e vir para a casa do Senhor para adorar o nome dEle, e agora você está cantando, e agora você está na portaria, agora você está no som, e agora você está vindo aqui dar uma palavra, e agora você se batizou, e agora você está se envolvendo, e o diabo levanta a gente lá fora para dizer, não é nada disso que você está pensando, eles estão te enrolando lá dentro. Os discípulos ouviam isso o tempo todo. O problema não é ouvir isso, o problema é que quando a gente não sabe quem a gente é e quem a gente serve, isso vai ter uma influência sobre nós. Agora, quando a igreja sabe quem é, quando a igreja sabe quem é Jesus, ei, pode falar o que quiser, pode botar na internet. Não, mas você viu agora qual é o artista que está falando? Não interessa. Eu sei quem eu sou, eu sei quem ele é, eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que é que eu estou fazendo. Eu ando é com ele e não abro. O interessante é que a elite religiosa, ela tinha uma força cultural sobre a cabeça das pessoas. Eles eram os pensadores da época. Era aquele que alguém passava e dizia, eu quero ser assim, eu quero usar uma roupa daquela, eu quero entrar naquela reunião que só eles podem entrar, eu quero frequentar aquele lugar. Você já viu os jantares que eles vão? Nossa, você já viu como eles interpretam, como eles são profundos conhecedores da palavra? Era nada. Conhece quem anda com ele, conhece quem dobra o joelho, conhece quem obedece, conhece quem paga preço para ser usado, conhece quem consegue buscar ele numa quarta-feira à noite, numa terça de manhã, num domingo, consegue abrir mão de outras coisas para estar na presença dele. É esse que conhece. Mas nós sabemos que a pressão cultural é muito grande. Você se adequar ao que a maioria está dizendo, não é verdade? No ambiente de trabalho, no ambiente de escola, no ambiente diário da sua casa talvez. Mas quando você descobre realmente quem é Ele, quem é você, não tem nada que pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando você vai olhar para a igreja primitiva, as pessoas dando a sua vida, mas não negando a sua fé, você consegue entender que o
relacionamento deles com Jesus estava acima da sua existência. Mas agora o que Jesus vai fazer? Ele está num lugar pagão. Cesareia de Filipe era um lugar que foi construído em homenagem aos imperadores romanos. E em Cesareia até hoje há uma caverna em homenagem ao deus Pan, um deus que guarda os mundos inferiores. E é sobre essa caverna, se direcionando a essa caverna que Jesus vai dizer: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque essa caverna era conhecida como porta do inferno. Jesus senta com seus discípulos e agora Jesus vai fazer algo extraordinário. E quando você lê os evangelhos, você vai ver Jesus com uma didática tremenda com seus discípulos. Ele vai sentar os seus discípulos e vai começar a fazer uma análise de como está o seu ministério. Ele vai sentar com seus discípulos, querido. Quanta gente, né, pastor? O pessoal que está aqui, o pessoal que está aí sentado. Quanta gente que a gente viu dizendo que era muita coisa, né, Dulce? Quanta gente dizendo que era o tal, que era muito santo, que não toca em mim não, que a minha roupa tem não sei o que. Tem nada, filho. Oi? Eu sou, que eu faço, que aqui é fogo, que aqui incendeia. E a gente já passou tendo que evangelizar na porta de botequim, né? No nosso evangelismo de domingo. Sabe qual é a realidade, irmãos? Nós somos pessoas frágeis, limitadas, mas servimos a um Deus que pode todas as coisas. Sabe onde está a nossa força? No joelho dobrado. Por essa causa me ponho de joelho. Sabe onde está a nossa força? É ler quando a gente não tem mais força para ler, e ter a certeza de que Deus vai usar essa palavra na hora certa. Sabe onde está a nossa força? Eu conversei isso com a minha filha do meio hoje de manhã. Falei: filha, olha o que está escrito aqui: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa o seu pecado e deixa, vai alcançar a misericórdia. Não é o que eu aparento ser, mas é o que Deus sabe que eu sou. Não é o que eu acho que eu sou, é o que Deus sabe que eu sou. Ele senta com os seus discípulos e ele vai fazer algo extraordinário. E eu vou ser sincero, uma das minhas maiores expectativas para quando eu estiver no céu, na eternidade, é participar dessas reuniões, dessas conversas que Jesus fazia, porque é extraordinário. Olha o que Jesus vai fazer. Ele reúne os seus discípulos e pergunta assim: quem eles dizem que o Filho do Homem é? Deixa eu te falar uma coisa aqui, irmão. Jesus está perguntando para os discípulos que andavam com ele: o que os de fora estão dizendo que eu sou? Porque uma é a perspectiva de quem está fora, não é verdade? Outra é a perspectiva de quem está dentro. Quantas vezes você olha para uma família e diz assim: que família perfeita, minha família podia ser assim. Mas se tu passar 2 dias dentro daquela casa, tu fala assim: misericórdia, deixa eu ficar com meus problemas mesmo, que está melhor. Uma coisa é a perspectiva de quem está fora, e outra é de quem está dentro. É por isso que eu não aguento crente que junta em roda para falar mal de igreja. Porque você está dentro, você está pagando o preço, você está vendo, você está buscando. Então a tua perspectiva é diferente. Fica uma conversa da geração de hoje. A geração de hoje estava 7 de setembro aqui orando, adorando a Deus, estava ou não estava? Consagrando pastor, missionário, diácono, obreiro, não sei quem foi. A geração de hoje está aqui no culto de hoje. Sempre vai haver nas gerações quem quer e quem não quer. E aí Jesus vai dizer, no meio daquela geração, quem os de fora dizem que eu sou? Você acha que Jesus não sabia? Mas a verdade é que Jesus estava querendo fazer um trabalho com eles. Primeiro, quando Jesus pergunta quem os homens diz que eu sou, ele está dizendo o seguinte: eu quero saber se vocês que andam comigo estão conseguindo conversar com pessoas lá de fora.
Será que quando você senta com alguém, eu falo isso lá na igreja direto, a gente está convidando uma pessoa 10 anos, 5 anos, 6 meses, 3 meses, para vir para a igreja, mas a gente não prega Jesus para ela. Na nossa cabeça a gente tem que trazê-la para o culto, para ela ouvir uma mensagem, mas você é a igreja, e está ali, e Jesus está perguntando, quem ela diz que eu sou? Pergunta, quem você acha que Jesus é? Pergunta para ela, e ele vai levantar uma oportunidade para você pregar, e ela vai aceitar Jesus com você, no banco da praça, na fila do banco, no sofá da tua casa, eu não sei onde é, mas está na hora de você entender, que há uma expectativa de Jesus, que você se comunique com outras pessoas. Aí a resposta vem. E hoje é culto de libertação. E a gente precisa conhecer esse Jesus que nós servimos. A gente precisa entender, querido, que enquanto a gente não conhecer esse Jesus, a gente vai ficar dependendo de alguém botar a mão no nosso ombro e falar alguma coisa. Eu creio em profecia. Quem crê em profecia aqui? Mas eu creio na profecia, que se Deus quiser falar contigo, Ele manda alguém bater na tua porta a hora que for da madrugada e dizer, assim diz o Senhor. Eu creio na profecia que Deus pode tomar alguém num culto como esse, você crê? Eu creio que Deus usa os seus profetas, eu creio em visão, eu creio em revelação. O que eu estou falando é que quando não conhecemos Jesus, ficamos na dependência que essas coisas aconteçam para nos relacionar com Ele. Olha o que está acontecendo. Quando não conhecemos Jesus, nós ficamos carentes da interpretação que o outro dá para Jesus, que o outro fala sobre Jesus. E a primeira resposta é: alguns dizem que o Senhor é João Batista. João Batista já havia morrido, querido. Mas olha o que eles estão dizendo para Jesus. Tem gente que diz para a gente que o Senhor é João Batista. Sabe por quê? João Batista, ele começou o seu ministério antes do ministério de Jesus. E antes de João Batista, num período de 400 anos, não há relato de voz profética em Israel. Então João Batista era uma resposta ao anseio e à sede do povo por um profeta da parte de Deus. João Batista era a expectativa do povo de que alguém surgiria falando a palavra de Deus. Então, quando João morre e eles veem Jesus pregando com ousadia, eles não conseguem aceitar o fato de que Jesus era quem ele realmente era. Eles queriam dar um jeitinho de atender às suas expectativas. Quanta gente tem assim, tem ou não tem? Eu só vou buscar pelo casamento, eu só vou buscar pelo trabalho, eu só vou buscar pela casa própria, eu só vou buscar pela saúde, eu só vou buscar por aquilo que atende a minha expectativa. O problema é que às vezes a nossa expectativa já até morreu e a gente está querendo transferir ela para Jesus. Eles estão dizendo, não, ele é João Batista, mas peraí, arrancaram a cabeça de João, não dá para ser João. Mas tem gente no meio do povo dizendo, não, ele é, tem que ser, não pode ter acabado o ministério de João assim. A expectativa deles está no lugar errado. Irmão, quantas vezes eu fui pregar em um lugar e já viu quando faz aquela fila para orar? E às vezes numa pessoa, porque é pastor, porque é pregador, porque é alguma coisa, aquela fila gigante fazendo curva. E às vezes na pessoa que mais ora na igreja não tinha ninguém, sabe por quê? Porque a expectativa não estava no Deus que traz o milagre, a expectativa estava na pessoa que estava ali na frente. Quantos estão entendendo? Dê um glória a Deus. Está na hora da gente tirar a expectativa das pessoas e colocar a expectativa em Jesus. Está na hora da gente arrancar isso do nosso coração e dizer, eu sirvo a Jesus Cristo Nazareno. É uma bênção receber oração, não é uma bênção? Não é uma bênção saber que aqui nessa caixa vai ter gente direto orando por nós? Claro que é, mas a verdade é que Deus quer usar você para um relacionamento pessoal com Ele. Segundo, porque... Primeiro, o João Batista denunciava o pecado das autoridades, falava na cara dos religiosos, e Jesus também. Então eles disseram, nossa, é muito parecido.
Nossa, que coisa bonita. João era uma bênção, mas ele mesmo veio dizer: eu não sou o Cristo. Eu vim preparar o caminho para ele passar. Ei, tem tanta gente aí que não está nem no coração de quem está aqui querer ser idolatrado, mas tem tanta gente que está idolatrando e está perdendo a bênção, porque Jesus não barganha a sua bênção. Jesus quer entregar para você, porque é Ele quem vai te dar a vitória. A tua casa vai ser transformada porque Jesus vai entrar lá. Não é porque o fulano de tal entrou e ungiu tua casa, é porque Jesus vai entrar lá. É porque Jesus entra lá, e onde Ele entra, as coisas têm que viver um novo tempo, porque onde Jesus está, a sua presença faz renascer aquilo que está morto. A segunda pessoa que eles vão dizer que Jesus é, olha, outros estão dizendo que o Senhor é o profeta Elias, porque o profeta Elias foi um profeta, o profeta do fogo, o profeta dos milagres, o profeta dos sinais. Ele é conhecido como o leão dos profetas, um homem destacado em sua época, fogo do céu, orou seca 3 anos e meio, orou de novo tempestade. Minha nossa, que ministério extraordinário. E há uma promessa da vinda de Elias no Antigo Testamento, e eles estão esperando que Elias retorne, e eles começam a olhar para ele e dizem assim: só pode ser Elias que retornou. Por quê? Porque os cegos de nascença estão enxergando novamente, pessoas estão tendo a perna nascendo de novo, mortos estão ressuscitando, pessoas endemoniadas estão sendo libertas. Ele é Elias, só pode ser Elias, não é possível, tem que ser Elias. Expectativa errada, porque a expectativa deles estava no que aconteceu no passado, porque Elias operou no passado. Deixa eu te falar, irmãos, a tua expectativa tem que estar nessa quarta-feira à noite, é o que Deus está fazendo hoje. Pastor, mas eu já fiz no passado, eu já vi Deus fazer no passado. Deus quer fazer hoje também. Não, mas eu queria que fizesse igual fez na vida da minha avó, da minha mãe, da minha bisavó. Ele quer fazer na tua vida, na tua história, na tua casa, entre os seus. É ali que Ele quer fazer. Eles estão querendo uma resposta, porque eles não queriam admitir que Jesus era o prometido. A terceira pessoa que eles vão dizer que Jesus era Jeremias. Jeremias é conhecido na teologia como profeta das lágrimas. Era alguém que intercedia com lágrimas pela nação. E era alguém que advertia o povo sobre o juízo vindouro. Então, quando eles olham para Jesus, um homem de oração, um homem que buscava e um homem que alertava sobre o juízo vindouro, eles diziam: é Jeremias. Você está dizendo que é Elias, mas não é não. É Jeremias. Ei, deixa eu te falar, é por isso que tem muita discussão. O Jesus é o Jesus da minha igreja, porque na minha igreja tem poder, porque na minha igreja tem, porque ali não tem. É porque ainda não entenderam que Jesus não é o que nós definimos que Ele é. Ele é o Senhor de todas as coisas e ponto final. Você crê que Jesus é o Senhor da Monte Hermon? Você crê que Jesus... Olha aqui, irmãos, eles estão dizendo Ele é Jeremias. Eles estão querendo uma definição para Jesus. Tá bom, e mais quem que eles dizem que são? Quando não tem mais nome para dar, sabe o que lá fora vão dizer? Ele é algum dos profetas. Ou seja, Jesus não podia ser ele tinha que ser outra coisa. Jesus não podia ser Jesus, ele tinha que ser outro algo, outro alguém. Ele tinha que estar fora da realidade que ele era. E nós precisamos, já que é um culto de libertação, estar atentos a isso. Sabe por quê? Porque Jesus quer entrar na nossa vida para ser quem Ele é, e não o quadro que nós estamos pintando. Lá na igreja, como a área lá,
Tem muito ponto de uso de droga. Entra os caras e falam assim: pastor, eu queria que o senhor me orasse, porque assim, eu queria pelo menos dar uma acalmada nessa minha vida louca. Eu falo: aí, essa oração eu não sei fazer não. Não, pastor, mas é só para dar uma alívio. Não, eu não sei fazer, e não sei mesmo. É por quê? Porque o projeto de Jesus não é melhorar você. Ei, deixa eu te falar, o projeto de Jesus não é melhorar você. Que isso, pastor? Não, claro que não. O projeto de Jesus é que você morra e ressuscite como uma pessoa completamente nova. Não é uma reforma. Não. Mata, derruba, porque eu vou fazer de novo. Eu vou levantar como nova criatura. Por isso a Bíblia diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo, cada detalhe se fez novo. Tudo se fez novo. Então o projeto de Jesus não é uma meia água, dar uma melhorada na fachada. Não. Ele vai transformar a gente por dentro e por fora. Por isso a gente precisa hoje sair daqui entendendo quem Ele é e dizer: faz a obra, Senhor. Derruba o que o Senhor tem que derrubar. Levanta o que o Senhor tem que levantar. Constrói da maneira que o Senhor quer. Eu não dou mais uma palavra. Faz em mim a Tua obra, Senhor. Porque enquanto não entendemos isso, a gente está querendo: não, eu quero isso assim, é desse jeito aqui, tá, Senhor? Dá uma olhada aqui, tá, ele está dizendo: não, legal, mas vem cá, que tal você morrer? Que tal essa criatura que está aí morrer? E eu fazer de você uma pessoa nova para minha glória. Eu fazer do teu casamento um casamento novo para minha glória. Eu fazer do teu ministério um ministério novo para a minha glória. Você crê que Jesus faz coisas que ninguém imagina? Irmão, eu e o vice-presidente da igreja lá, pastores conhecem aqui, irmão, a gente virava a noite junto lá, amanhecer no meio dos caras junto. Hoje a gente está liderando a igreja, a gente olha um para o outro e fala assim: não é possível que Jesus fez isso, porque Ele faz nova todas as coisas. Aí para fechar, olha o que vai acontecer. Jesus já sabe qual é a opinião de quem está de fora. Porque tem gente que vai entrar aqui assim, amém? E não tem problema nenhum com isso, porque ele vai entrar no lugar onde tem um monte de gente que sabe quem Jesus é. E ele vai conhecer Jesus e vai ser igual a gente, dando glória a Deus, servindo ao Senhor, porque nós sabemos quem nós somos. Olha o que a Bíblia está dizendo, que ele pergunta para os discípulos: tá bom, e vocês? E vocês? Ele podia ficar só com os outros, né? Ele diz: e vocês? E essa é a minha pergunta para você essa noite. E você? Tentei pregar sobre Daniel, mas não deu. Tentei ali e falei: tá aqui, Senhor. Na verdade eu preparei essa aqui, mas eu estava de olho na de Daniel. E você? Jesus vai virar para os discípulos e vai dizer: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Jesus está preocupado e interessado em saber o que você entende sobre Ele. Você crê nisso? Jesus quer que você tenha uma visão clara sobre quem Ele é. Ele é o Deus que abre porta, você crê nisso? Ele é o Deus que fecha a porta, você crê nisso? Ele é o que liberta, você crê nisso? Ele é aquele que faz o que mais ninguém pode fazer, é Ele. E aí um dos discípulos, que é Pedro, vai tomar a palavra e vai dar uma das maiores declarações teológicas da história. Mas antes de ler, como nós já lemos aqui, quem está dando uma das maiores declarações teológicas da história não era um teólogo. Porque se um teólogo dá uma declaração teológica,
ele pode assinar embaixo, porque ele é gabaritado para fazer isso. Agora, quando o homem que não... A própria Bíblia vai dizer que Pedro era reconhecido como homem indouto, sem letras, sem ser formado na educação formal da época religiosa. Então era um homem que, do seu próprio raciocínio, não poderia produzir aquela afirmação. E é isso que eu quero que seja ministrado sobre as nossas vidas hoje. Coisas que estão fora do nosso potencial. Só por a gente andar com Jesus a gente vai fazer. E eu acho que aquele ali não vai pregar não, mas vai pregar em muito lugar que ninguém mais vai conseguir chegar. Não, mas aquele ali não vai muito longe não. Vai pastorear a igreja para a glória de Deus. Não está na tua capacidade, mas está na capacidade de Jesus. Porque a declaração teológica que ele vai dar é: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa declaração hoje, ela é linda, ela é fantástica, ela é bonita, ela é vistosa, tem congresso com isso, tem campanha com esse tema. Mas na época, como não se tinha esse conhecimento, era algo inédito. Olha o que Pedro está dizendo para Jesus. Olha o que Pedro está dizendo para Jesus: tu és o Cristo. Quem me vê pregar, sabe que eu não gosto de ficar usando negócio de grego e hebraico. Amém? Mas para que você entenda, a palavra Cristo vem do grego Christos. E o seu derivado no hebraico é Mashiach. As duas palavras significam Cristo. Mashiach é o que nós conhecemos por Messias. Então, tanto no grego quanto no hebraico, essas duas palavras significam ungido. O ungido, o Messias, o Cristo, era o Salvador esperado por Israel. Era aquele sobre quem estava escrito que viria para libertar o povo dos seus pecados. Então, olha a declaração de Pedro: o Senhor é ungido de Deus, que veio para nos libertar dos nossos pecados. O Senhor é aquele por quem nós esperávamos há tanto tempo. O Senhor é aquele sobre quem os profetas antigos falaram. O Senhor é fruto de muitos anos de profecia e de espera e de aguardo. Tu és o Cristo. É a primeira declaração. E nós temos que entender isso, porque senão nas nossas orações nós não entendemos que Ele é ungido de Deus, o separado de Deus, para perdoar os nossos pecados e nos dar a salvação. Quando nós entendemos isso, nós